Belém Matrix. Apóstolo, o livro de Mateus 24:34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Não passará esta geração? Explique, por favor. Quando Jesus falou essa geração, estava a falar na dispensação da graça. Na verdade, geração são o período de 100 anos. Mas estava a se referir a essa dispensação que se chama hoje graça. Não iria passar sem que tudo o que ele falou fosse acontecer. Estamos nessa dispensação. É essa geração que ele falou. Ouviu? Dispensação da graça. O tempo da graça. E vai já terminar daqui a pouco. Vai. Daqui a pouco. Eu estou a te falar com convicções. Daqui a pouco. Tudo vai se cumprir. Mas Nazaré. Agora, sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Glória a Deus. Mateus, capítulo número 10. E assim vamos prosseguir com o estudo da palavra do Senhor Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mateus capítulo número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta a alegria de viver a verdadeira paz que vem daquele que é o príncipe da paz. A verdadeira alegria que vem daquele que é a vida. A verdadeira paz que vem daquele que é a alegria, que é a vida. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Já achou? Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya yae. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya yae. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya yae. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya yae. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya yae. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Yeshuya bolingo mate manangai. Jesus é o amor do meu coração. É o grande amor, aleluia. É o grande amor. Glória a Deus. Agora vamos lá, vamos à leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o vivo e eterno Deus, aquele que venceu a morte. Seu nome, Jesus. Glória a Deus. Capítulo número 10 de Mateus. Deixem-me lá confirmar o versículo.
Oh, Jesus o Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. Versículo 40. Assim está escrito: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, claro, pequeninos, aqui está, na minha está pequeninos, né? Pequeninos, eu li, pronto, como está escrito, não é? E pronunciei, pronto. Pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glória. Sim, até já li, não é? Jesus diz aos seus discípulos que assim como eles estavam a ser enviados, que o Senhor lhe estava a enviar, onde quer que eles entrassem, onde quer que eles fossem recebidos, eles, glória a Deus, se entrassem numa casa e aquela casa fosse digna de receber a paz que eles tinham, então que a paz repousasse naquela casa. Que a paz repousasse naquela casa. Em tudo isso, ele também acrescenta dizendo que quem vos receber, a casa, a família, a pessoa que vos receber, vos recebe a mim. Sim, glória a Deus. Aquele que recebe, vocês que vos receber, porque eu vos estou a enviar, estará a me receber a mim, ou estará a me receber. E aquele que me receber, estará a receber o meu Pai. Sim, estará a receber o Pai. Claro, o Pai que o enviou. Aquele que me enviou, que é o Pai Celestial. E ele ainda diz que quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E mais abaixo ele diz: quem tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Primeiro vamos analisar, vamos perceber o porquê que Jesus fala: quem recebe um profeta na qualidade de um profeta, receberá galardão de profeta. Por que Jesus diz isso? Será que não poderia só dizer: quem recebe um profeta vai receber galardão de profeta? Será que havia tanta necessidade de se dizer aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta? Será que havia tanta necessidade? É claro que havia. E qual é essa necessidade? Havia sim, para poder se fazer perceber quem na verdade é profeta de Deus e quem não é profeta de Deus. Quem na verdade é profeta no verdadeiro sentido e quem não é. Tá bem? No fundo, Jesus estava querendo dizer: aquele que recebe um profeta que é de Deus, um profeta verdadeiro, um profeta que tem o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que faz com que o seu ministério profético seja vindicado, seja autenticado. E Deus é quem autentica o ministério dos seus servos. Sim. E quando Deus autentica o ministério do seu servo, os homens também no físico vão ver isso. É claro que a princípio os homens rejeitam, vão negar, vão dizer não pode, assado cozido, mas com o passar do tempo, o próprio Deus vai vindicar isso, vai mostrar que aquilo que os homens estão a pensar não é o que não é a verdade. Tá vendo? O próprio Deus vai justificar o seu servo. Importará somente que o servo dele continue firme, seguindo o que, né? As orientações do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas que surgem outros profetas que não são profetas da parte do Senhor, que são profetas, como é sabido, né? Creio que todos nós que aqui estamos na reunião temos esse conhecimento.
que existem profetas que surgem, que não são enviados da parte do Senhor, que não foram enviados por Deus. E porque não foram enviados por Deus, logo, são profetas que se enviaram a si mesmos, ou que foram enviados por homens, ou que foram enviados por Satanás. São lobos devoradores, são falsos profetas, são profetas enganadores. Mas Jesus está a dizer que aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, esse não perderá o seu galardão. Não vai perder o seu galardão. Glória a Deus. Porque o profeta que é recebido em uma casa, em uma família, em uma pessoa, e ao recebê-lo, e aquela casa, aquela pessoa for digna de repousar sobre ela a paz de Deus, então essa tal pessoa vai honrar o servo de Deus, vai honrar o profeta do Senhor Deus vivo. E ele, ao fazer isso, glória a Deus, Jesus está a dizer que esse tal vai receber galardão de profeta, prêmio de profeta. Você já imaginou? Parece um simples ato, como as pessoas são abençoadas e como as pessoas também são amaldiçoadas. Porque um ato como esse de receber um profeta na qualidade de profeta, um profeta de Deus, um profeta cuja palavra de Deus na sua boca é verdade, como disse aquela mulher lá de Sarepta acerca de Elias, depois que Elias ressuscitou o filho dela, ela disse: agora sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas já havia visto milagre, o milagre da multiplicação, não só do azeite, como também da farinha, durante os 3 anos. Mas ainda assim ela estava a questionar, porque o filho acabou morrendo, mas depois que Elias ressuscitou o filho dela, ela disse: agora sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo foi a evidência que Deus mostrou, já havia mostrado com a multiplicação da farinha, do azeite, mas como a mulher não estava convencida, então Deus permitiu que o filho morresse, para poder mostrar mais evidência e a mulher se render, porque acredito que o tempo que Elias estava lá, a mulher vivia murmurando, questionando, via a multiplicação do azeite, da farinha, que não se acabava, mas ainda assim ela continuava a questionar. E Deus, para ajudá-la, porque ela recebeu o profeta, e quando recebeu o profeta, recebeu de bom grado, não recebeu na incredulidade, não foi obrigada a receber. Se ela rejeitasse, Deus teria usado uma outra viúva, mas porque ela aceitou e recebeu o profeta na sua casa, então importava que Deus honrasse ela, porque Deus não é um Deus é um Deus ingrato, não é um Deus que é como os homens, tá bem? Que gostam de ser ingratos, gostam enfim, Deus não, tá bem? Deus não, Deus promete e cumpre, Deus fala e faz aquilo que Ele fala. Glória a Deus. Desde que a gente não desista, desde que o homem não desista, acaba se recebendo aquilo que Ele tem para o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, esta hora que as pessoas já estão a ligar o seu sangue de Jesus Cristo. Não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do vivo Deus. Louvado seja o nome do eterno Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Eu dizia, são atos que parecem ser simples, mas que podem fazer com que as pessoas sejam abençoadas ou amaldiçoadas. Quem recebe um profeta, como eu dizia, um verdadeiro profeta, ela vai receber a bênção do Senhor. Mas quem recebe um profeta que não tem qualidade de profeta, um falso profeta, vai sofrer também as consequências. Por exemplo, alguém recebe na sua casa, acredita num homem, a pensar que é um profeta, mas na verdade não é profeta, o que vai acontecer? Então vai sofrer as consequências. Você não tem visto, não tem ouvido. Se calhar você já foi alguém que presenciou e percebeu que alguém receber um profeta
que dizia ser profeta na sua casa e foi devorada, tal pessoa foi violada, foi sugada, o tal falso profeta sugou-lhe todo o dinheiro, tá vendo? E geralmente que as mulheres sempre são as maiores vítimas desses incircuncisos, homens também, mas é mais quando se trata de um homem falso profeta, nesse caso fica mais fácil ele conseguir manipular uma mulher. Tá, mas se for uma mulher, fica mais fácil manipular um homem. Tá vendo? E a pessoa recebe, papá, na sua casa, vai lá, abre as portas. Por vezes até não vai lá, fica se sentar, ou dormir, ou coisa do gênero. Mas vai só lá, tá vendo? O que vai acontecer? Só de fato dele entrar lá, ele vai deixar lá o que ele tem. Cada um dá aquilo que ele tem, cada um entrega aquilo que ele tem. Cada um deixa aquilo que ele tem. Ninguém dá aquilo que ele não tem. Se o verdadeiro profeta entrar numa casa, ele vai deixar lá a bênção do Senhor. Vai deixar lá a paz. Porque Jesus disse que onde entrardes, em alguma casa, se a casa for digna da vossa paz, repouse sobre aquela casa a vossa paz. Essa paz não é a paz que vem pelo comer, pelo beber, ou por dançar, ou por praticar atos pecaminosos. Não. É uma paz eterna, que vem pelo receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo concede, até mesmo aqueles que não têm o Espírito Santo, ele está a buscar a Deus pode começar já a lhe conceder, né? Aqueles toques, para quê? Para ele começar a experimentar, que se ele continuar, a paz que está por fora, né, e que está a atingir o seu coração, vai entrar por dentro para ficar permanente, não mais só por fora. Sente um pouquinho, depois sai, sente um pouquinho, depois desaparece. Não, tá vendo? Assim um homem de Deus entra naquela casa, que abrir as portas para ele entrar, porque há lá um filho de paz, ou a própria família é uma família crente, uma família de paz. A paz de Deus na vida do homem de Deus, ou dos homens de Deus, vai repousar sobre aquela casa. Mas se entrar lá um maldito, um profeta, quando se fala profeta, não entenda só profeta no que diz respeito ao ministério profético, não é isso somente, mas tudo que tem a ver com os ministérios de Cristo, ou então pastor, profeta, apóstolo, doutor, mestre, que aparecer, sim, todos se resumem em profetas e também em pastores, certo? Assim como os alimentos se resumem na palavra pão, quando se fala nem só do homem, nem só do pão viverá o homem. Está falando de quê? Está falando de alimentos, nem só de alimentos, nem só de comida, nem só de quê? Viverá o homem. Nem só, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, se entra lá o falso profeta, ele vai deixar lá o que ele tem. E o falso profeta tem paz? Não tem. Tem aparente paz. Você vai pensar que aquilo é paz, mas aquilo não é paz. E quando ele sair, o quê? O que ele quer? O que ele levou lá é que ele vai deixar. O que é? A maldição. Pois você vê, alguém entrou numa casa, quando ele sai, as coisas se complicam. Até as coisas estavam indo tudo bem, ou normalmente bem, se complicam. Se as coisas, já havia lá conflito, e conflito piora. Se havia aflição, a aflição piora. Tá vendo? Depois que vai entrar já aquela manipulação que os falsos profetas fazem. Olha, para isso acabar, tem que se fazer uma sessão de libertação. Tem que se fazer o quê? Tem que fazer um propósito. Você tem que não sei o quê. Então, tem que preparar uma oferta. Se for alguém que é uma mulher solteira, ou homem, então, tem que fazer vigílias lá na sua casa. Até X tempo, porque semanas, X meses. E vai lá, senta lá, quando assustar, já estão aqui, né? Estão assim prostituir. Quando assustar, está grávida. Ou então temos que ir ao monte, fazer propósito, porque temos que ir ao monte, tá vendo? São essas situações. Mas se for um homem de Deus, ou seja, um pastor, um profeta, na qualidade de profeta, o que vai acontecer? Ele entra naquela casa
mesmo sem precisar fazer muita coisa. E também o profeta de Deus não precisa fazer piruetas. É para quê? Não precisa fazer, vai lá, vai orar, vai sair e a bênção do Senhor vai repousar lá. Vai repousar. Porque está escrito, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Então um homem de Deus, profeta de Deus, pastor de Deus, tem a qualidade de um pastor, tem a qualidade de um profeta. Viu? E quando ele entrar numa casa, ele vai deixar a bênção do Senhor naquela casa. Só não vai deixar a bênção do Senhor, a bênção só não vai repousar naquela casa se a casa não for digna de receber a presença dele. Ou seja, se a casa rejeitá-lo, se a pessoa rejeitar ele, então também não tem como é que a pessoa vai ser honrada por Deus se está a rejeitar o profeta de Deus. Porque isso de receber o galardão de um profeta, se receber o quê? Um profeta na qualidade de profeta, significa ser honrado. Não só você recebe no espírito, mas também no físico você começa a colher. E não acontece dia para noite. Não entenda isso, não pensa que você logo fez isso e que de dia para a noite mudou logo. Não, tudo acontece no espírito. Depois, com o passar do tempo, você vai começar a perceber. Se calhar até você nem vai perceber que é por causa daquele ato que você fez, que você praticou, por causa de você ter honrado o profeta de Deus ou o homem de Deus. Não, você nem vai perceber. Mas só vai assustar que Deus está a conceder, está a abrir as portas, a abençoar. E no final de tudo, quando você entrar no céu, você vai receber galardão. Por isso eu disse que Deus não é um homem para que imite, nem filho de homem para que se arrependa. E você vai ver, você vai receber galardão que está a ser dado aos profetas, está a ser dado aos pastores. E você até vai se perguntar, mas eu não fui pastor, eu não fui pastor. E porque também, se for uma mulher, nós, as mulheres, não nos foi permitido pregar a palavra, não porque os homens implementaram isso, mas porque a própria palavra de Deus disse isso. Por isso você que a mulher não pode dizer que não, nós na Ista não temos voz, não sei, porque o céu dizer que não temos voz, ou então não nos permitem falar. Você está a dizer que Deus é mau. Por quê? Porque o céu dizer isso está a dizer que o líder, que a doutrina, que o homem de Deus implementou, que corta-nos essa ocasião. Então estamos a ser oprimidas, estamos a ser escravizados, está a entrar a questão de machismo e logo estará a injustiçar a Deus. Isso traz indignação da parte de Deus. Indignação. Tá bem? Deus fica indignado, se você não sabia disso. Você veja, por exemplo, até a mulher de Abraão, amigo de Deus. Deus visitou ele. Quando aparecem aqueles 3 anjos, é Deus. Tá bem? E de repente Abraão viu os 3 homens aparecer. Não pensa que apareceram aí com brilhos ou vestidos, não. Como na forma humana, mas como Abraão era espiritual. Logo no espírito percebeu que aqueles homens não eram homens normais que estavam aí. Se apressou, foi saudá-los, prostrando-se, e assim convidou a eles para se sentar. Sentaram-se debaixo da árvore lá onde estava a tenda dele. E assim ele se apressou, lavou os pés deles, porque assim se fazia para todas aquelas pessoas que recebiam visitantes de honra, pessoas de grande vulto. Sim. E depois de lavar os seus pés, convidou eles, pediu-lhes, nesse caso, para que não fossem embora sem que antes comecem alguma coisa. E ele se apressou rapidamente, foi pegar uma vitela, falou aos seus moços para que matassem e prontos, prepararam aí um bolo. E enquanto estavam a preparar, Abraão volta e estavam aí a conversar. E o Senhor começou a falar: Abraão, no tempo da vida eu visitarei-te e a tua mulher Sarai, ou então Deus já tinha mudado o nome, tua mulher Sara dará à luz um filho no tempo da vida. E a Sara estava na porta da tenda, se for lógica da casa, porque eles habitavam em tendas, e estava a ouvir. E ele ouviu isso e começou a rir dentro dela. Quer dizer, começou a debochar, começou a dizer que é isso. Isso é escandaloso. Eu, essa idade, 90 anos, né? Caminho de 100, vou mais ficar grávida. Quando eu estava mais jovem, nem ficar grávida. Então, é melhor esses senhores também estavam a falar, é melhor parar de falar, de enganar o meu marido. É melhor de enganar o meu senhor. Abraão, aqui a Sara,
chamava Abraão de Senhor, não é? Não é porque foi constrangida a isso, não. Ela própria achou conveniente, assim pronto. E assim foi-se. Poderia simplesmente chamar de meu marido, é normal. E Deus ouviu ela falar. Estava que alguém estava falando, não pensa que abriu a boca para falar, aliás, estava sozinho. Estava só a distância, a olhar, mas começou a falar com o Zaque, a responder, porque ela ouvia, porque Abraão estava a conversar com quem, né? Com os 3 anjos. Está vendo? E era Deus no meio deles. E assim Deus ouviu a Sara a debochar, a murmurar, dizer não pode, não sei o que, para de mentir, o meu marido, não sei. E Deus ficou chateado. Deus disse: por que a tua mulher está a duvidar? Por que a tua mulher está a questionar? Seria porventura alguma coisa impossível para mim? Mas Deus falou já indignado, ficou já indignado, o semblante de Deus mudou. Tá vendo? E a Sara, quando viu isso, disse: não, meu Senhor, eu não disse isso. E Deus respondeu: já pecaste e ainda estás a pecar. Tá vendo? E Deus ficou chateado. Porventura seria alguma coisa impossível para mim? Seria não sei. E a Sara, quando viu isso, a indignação de Deus, ficou com medo. Tá vendo? Começou a tremer. Tá vendo? Mas Abraão, como era espiritual, teve que apaziguar a indignação de Deus. Glória a Deus nas alturas. Que significa que se Abraão não fosse espiritual, não teriam filhos. Não pense que Deus concedeu a bênção por causa da Sara. Sara não tinha fé, não tinha espiritualidade, nem fé, nem coisa do gênero. Mas por causa de Abraão, Deus honrou a sua palavra, a promessa que ele já havia feito a Abraão, porque Abraão perseverou. Aliás, é sobre a própria Sara que induziu Abraão a ir se deitar com a escrava. A própria Sara, Abraão tentou resistir. Não, mas ele é minha escrava, eu estou a te ordenar, ou então eu estou a te falar, não faz mal nenhum, nenhum problema. Tá bem? Depois ela própria também que incita Abraão para chutar o quê? A escrava com seu filho. Embora Deus consentiu, Deus autorizou, mas ela própria que abriu a porta. Tá bem? Já viu isso? Glória a Deus nas alturas. O que quer dizer isso? O que significa? Se, mais ou menos para você que é mulher, tem um marido, ou você que é homem, tem a sua esposa, ou o seu parceiro, ou a parceira, não tem fé, que você não é de Deus, não sei o quê. Você não deve se intimidar, você não deve dizer, não pode, meu parceiro, minha parceira, não tem fé, então é um impasse. E você ficar desanimado, você desistir, não buscar a Deus, porque o seu marido, a sua mulher é incrédulo, o seu marido, a sua mulher está sendo usado por Satanás. Você não deve desistir, não deve parar, porque o seu parceiro não tem fé, ou porque duvida das promessas de Deus na sua vida, ou porque duvida do seu Deus. Aquilo que a Sarai estava fazendo, aquilo era duvidar de quê? De Deus, em quem Abraão estava a crer. Tá bem? Mas Abraão não pensa que desistiu ou voltou para trás, não. E não pensa que foi a primeira vez que Sara manifestou uma atitude negativa ou questionou. Várias vezes. Tá bem? Até que culminou com aquela importunação que ela fez durante dias para convencer Abraão para se deitar com quem? Com a escrava. Tá vendo? Você não deve parar de buscar Deus, não deve se desanimar, não deve se frustrar, porque o seu parceiro ou a sua parceira não quer saber da sua fé, se ele é crente, mas é crente medíocre, vida medíocre, é um crente mundano, uma crente mundana, se é ímpio ou pecador, avance. Aliás, é que deve ser que o motivo de você redobrar as forças para continuar a buscar a Deus. Deve ser redobrar suas forças para buscar, porque você sabe que o seu parceiro ou a sua parceira é mundana, é alguém que é crente mundano, para aquele que frequenta a igreja, aquele que não frequenta, você sabe que é mundano assumido, é uma mundana assumida, só faz confusão, você deve redobrar as forças, usando a sabedoria e a prudência. Abraão também usava a sabedoria e a prudência. Tá bem? E você que é mulher pode fazer isso, você que é um poder pode fazer isso. Por isso não, você se deixa levar quando assustar, Satanás
prevaleceu contra você. Depois vai dizer que não, o culpado é o meu marido, a minha mulher. Não. E quando alguém diz, Deus questiona, e você diz que o culpado é o fulano, Deus fica chateado. Tá vendo? Porque Deus não admite quando alguém erra e diz que o culpado é o fulano, como fez Abraão. A mulher que me deste me enganou. Tá vendo? Deus gosta que quando alguém, ao cometer, reconhece que cometeu e se humilhar, aí sim vai achar graça do Senhor. Agora você diz, não, o culpado não sei o que, ou como fez a Sara, já que pecou, quando Deus que indagou ou questionou ela, voltou a pecar, porque negou novamente. Não disse nada disso, não sei o que. Também diz a Deus, você está mentindo. Onde é que você me viu? Quando que você me viu a falar isso? Mas que na verdade estava no coração delas e falou, questionou, murmurou. E Deus viu. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Voltando, glória a Deus, ao ponto inicial. Quem recebe um profeta, ele, porque o profeta, na verdadeira qualidade de profeta, vai receber galardão também de quem? De profeta. Vai receber galardão de profeta. Quem recebe um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, quem honra um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, vai receber galardão, glória a Deus, de servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda uma coisa, para você não perceber, porque geralmente, e eu tenho experiência disso já há bastante tempo, quando se prega uma mensagem como essa, ou até qualquer que seja a mensagem, geralmente as pessoas sempre têm um entendimento, não um entendimento conforme a que a mensagem foi transmitida. As pessoas tendem sempre a entender, nem todas, não é? Mas algumas tendem sempre a entender de uma outra maneira. O pastor falou daquilo, o pastor falou disso daquilo, ou o pastor está a falar aquilo. É possível que haja alguém venha dizer, o pastor falou que tem que honrar, tem que não sei o que, tem que não sei o que, os servos. Será que não está a falar de si mesmo? Será que não está a falar para ele ser honrado? Será que não está a falar para ele não sei o que? Não é isso. Não é isso. Glória a Deus nas alturas. Mas que a palavra é essa. E a palavra é que é verdade. Não é mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E aí, Senhor, termina dizendo que aquele, glória a Deus, que der um copo de água fria, não água quente, porque quem está, glória a Deus, está a andar, está a caminhar, e que está com sede, você não vai dar água quente para beber, não se faz isso, tá bem? Mas sim água fria, ou água a temperatura ambiente, ou a temperatura normal, para a pessoa beber e refrescar a sua garganta, matar a sua sede, enfim. E o Senhor está dizendo que quem der um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, mas em nome de discípulo de quem? Em nome de discípulo de Cristo. Esse não perderá o seu galardão, antes receberá o seu quê? Galardão. E o galardão que ele vai receber é galardão de discípulo de Cristo. Tá vendo? Se for a um profeta, é o pastor, vai receber galardão. Tá vendo? Não pense que que Jesus, quando estava falando, estava a brincar. Não é isso. A menos que o tradutor que traduziu a Bíblia tenha pegado essa palavra e no original não é essa palavra, pôs outra palavra. Se ele fez isso, o problema é dele. Tá vendo? O problema é dele, já não tem nada a ver conosco. Tá vendo? Mas como Deus é que é fiel, Deus vai honrar, vai conceder galardão a todos aqueles que procederem assim. E perceba, não só porque fez uma vez, mas continuar a fazer, porque o segredo da vida cristã é esse. Não começar a fazer ou fazer uma vez e parar, não. Fazer uma vez, 2 vezes, e continuar a fazer. Isso é o que faz toda a diferença. Porque também a própria vida cristã está repleta de homens e mulheres que um dia começaram, fizeram, mas depois ficaram pela história. Como dizia um certo presidente aqui dessa república,
Hã? Sim, que uns dizem República Popular de Angola, outros República de Angola. Sim, mas isso já é política. Mas o que ele dizia, isso que ele dizia, que muitos vão ficar na primeira esquina, mas a revolução vai continuar. Tá vendo? Muitos estavam na vida cristã, confessaram isso, então fizeram alguma coisa, mas hoje ficaram. Como eu conversava, acho que ontem ou hoje com alguém, e eu dizia a essa pessoa: veja que há pessoas que estiveram no nosso meio, parece que estavam a se esforçar, parece que estavam a fazer algumas coisas boas, mas depois acabaram, hoje já não estão. Tá bem? Acho que é mesmo hoje, com alguém, um servo. Tá bem? Mas hoje não estão. Por quê? Aí está. Umas se deixam levar, influenciar, outras porque não conseguiram alcançar os seus objetivos, e outros porque foram convencidos. Claro, também influência, né? Só que não influência diretamente assim de um homem, mas do demônio. Mas mesmo aquele que é influenciado por um homem para se afastar da presença de Deus, e o diabo também estando por detrás disso tudo. Glória a Deus. E aquele que receber um discípulo, aleluia, na qualidade de discípulo de Cristo, na qualidade de discípulo de Jesus, vai também receber o seu galardão, não vai perder o seu galardão. O galardão é prêmio, eu já o disse, não pense que esse galardão, que esse prêmio, Deus só dá quando se vai para o céu, quando a pessoa parte para a eternidade, ou então naquele dia, depois que Deus tiver julgado, ou houver julgado os vivos e os mortos, criar tudo novo e assim, ou então quando da ressurreição dos mortos e o arrebatamento, e a igreja vai estar naquele espaço de 7 anos, assim, mas lá no céu não existe anos, é eternidade aqui na terra. Vão se passar 7 anos, aproximadamente no final do 7º ano, ou quase o 7º, ante a 7ª, ou quase o 7º, né? É que Jesus vai descer com a sua igreja para banir de uma vez por todas Satanás e todos os seus agentes que houverem se congregado para tentar atacar a cidade santa, e assim Deus fazer tudo novo céu, nova terra. E naquele espaço vai acontecer as bodas do Cordeiro, chamadas bodas do Cordeiro, e assim os homens vão dançar, vão comer, vão cantar, mas tudo espiritual, não é no físico, não. Sim, enquanto os homens estarão aqui com o anticristo e muito mais, os salvos estarão no céu a celebrar. O Pai Celestial vai celebrar as bodas do Cordeiro. Glória a Deus nas alturas. Sim, o Cordeiro vai se casar com a sua noiva. Hoje é noiva, mas vai ser já naquele dia, lá na eternidade, claro, vai ser esposa. Mas é tudo espiritual. Não pense que é no físico. É algo espiritual. Por isso, o que acontece no físico, por exemplo, os homens e as mulheres, quando se acasalam, têm relações espirituais. Por isso, a própria relação sexual é espiritual. Também. Por isso, quando a Bíblia diz que a grande Babilônia se prostituiu com os reis, como é que essa grande Babilônia se prostituiu com os reis? Será que se prostituiu fisicamente? Não, espiritualmente. Porque essa grande Babilônia, que hoje é a grande Babilônia, ontem foi a igreja de Cristo. Mas porque se envolveu com os reis dessa vida, deixou os reis entrarem e introduzirem as suas doutrinas diabólicas, satânicas, aquelas doutrinas, por exemplo, das mitologias grego-romanas, quando o imperador fingiu se converter dizendo que teve uma visão, entrou na igreja, o Nero, e outros tantos que foram entrando, e o imperador que teve uma visão, que foi numa batalha, que apareceu-lhe uma cruz, que disse que Jesus, aquilo tudo, e todos pensaram, se converteu. Mas depois começou a incitar aí coisas que não tem nada a ver, começaram a implementar aí coisas de mitologia grego-romana, mas de forma dissimulada. Só trocaram os nomes, em vez de pormos aqui a Diana, ao invés de pormos aqui deusa a Diana, pormos aqui Ares, pormos aqui o Apolos, pormos aqui
outros nomes, Afrodite e tantos outros nomes lá de mitologia grego-romana, enfim. Vamos trocar os nomes, trocaram. Ao invés de pôr aqui Baal, que é Deus lá do Oriente, né? Provavelmente lá da Babilônia e não só, foram trocando. Por isso, puseram aí nomes dos santos que já partiram na eternidade, como o nome dos santos, os apóstolos, os profetas que passaram. Apareceu aí João Batista, Santo Batista, Santo não sei quem, Santo não sei. Depois começaram, quando assustaram, o papado surgiu, começaram a beatificar os cadáveres. Mas quem fez isso? Tudo estratégia de Satanás. E assim, aquele que era a igreja de Cristo acabou se tornando o quê, né? Acabou se prostituindo e pronto. Aqueles que tentaram se conservar foram perseguidos, tiveram de fugir. E o incircunciso, o rei, o imperador, tomou o controle da igreja, ficou em frente, e vê-se depois aquilo não se repercutiu durante muitos séculos. Até no século que foi chamado a Era Medieval. A Era Medieval, que os papas governavam, quer do lado político como do lado religioso, tinham controle do mundo. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Então é nisso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus é viva. O galardão, glória a Deus, não será simplesmente dado quando entrarmos no céu, mas aqui também na terra, quando você faz a obra, quando se agrada a Deus, Deus vai começar a conceder a recompensa, porque aquilo que o homem semear é que o homem vai colher. Tá bem? É isso. No fundo, Jesus estava a mostrar aos discípulos: se vocês permanecerem firmes, fiéis a mim, vocês vão ser honrados. Né? O Deus, aquele que me enviou, que é o Pai Celestial, vai honrar vocês, usando as pessoas por onde vocês passarem, por onde vocês forem pregar a palavra, para vos honrar. E os homens honram os homens de Deus, o povo honra os homens de Deus de duas maneiras. Quer dizer, no fundo é uma, né? Mas pronto, que tem duas maneiras. Uns, como disse Paulo, com dádivas. Dádivas, está-se falando de quê? Coisas materiais. E outra, é mesmo assim de quê, né? Não só com aquele respeito, aquela honra que se dá, como vocês sabem disso. Glória a Deus nas alturas. É isso que Jesus estava a falar aos discípulos, que significa que estava a dizer: vocês só precisam cumprir a minha lei, só precisam fazer a minha vontade, só precisam fazer tudo quanto eu vos estou a ordenar. E assim, onde vocês forem, quem vos receber, estará a me receber, vai receber a mim. E quem vos rejeitar, estará a rejeitar-me a mim. E quem me rejeita aquele que me enviou. Tá bem? Assim também acontece. Quando o homem de Deus unge alguém, por exemplo, o apóstolo unge alguém, pastor, aqueles que rejeitarem ele, ou não só pastor, mas assumiram um cargo, aqueles que rejeitarem, estão a rejeitar o apóstolo. Tá bem? Está a dizer o apóstolo, não presta, apóstolo, como é que apóstolo, não sei o quê. Não, mas pastor, se o tal pastor não for bom, se tal, que você simplesmente deve fazer a sua parte. É claro que você não vai obedecer o pastor se ele tiver a falar coisas do pecado, você não vai obedecer. Por isso você tem que ser conhecedor da palavra. E mais também, né, não há como não conhecer a palavra. Só a pessoa que for meio preguiçosa, negligente, como eu ensinei essa manhã, né? Creio que sim. Mas não aquele que for fervoroso, que se esforçar com tantas mensagens, e como é sabido, nunca houve sobre a face da terra um homem que ensinasse como o apóstolo tem ensinado. De dia e de noite está sempre a ensinar. De dia e de noite está sempre a ensinar. De dia e de noite. Tá bem? Só não aprende quem não quer aprender. Mas não, quem tem vontade vai aprender e já começou a aprender. Tá bem? E colocando em ação, vai reter tudo e depois vai ver os resultados, os frutos de tudo quanto ele aprendeu. E assim, você vai fazer aquilo que você sabe que é da palavra,
Se o tal pastor está a fazer suas barafusas, está a fazer suas trafulhas ou coisas do gênero, também vai ter dias contados. Porque aquele que ele pôs lá vai também lhe remover. E Deus que usou o homem de Deus para ele colocar lá, para ele levantar, é que vai também que ele vai tomar as medidas. Tá bem? Mas se você dizer, não pode entrar, olha, afrontar, você sai sempre a perder. Tá bem? Porque sendo ele uma autoridade, Deus sempre acaba justificando a autoridade. Tá bem? Porque ele é a primeira de todas as autoridades. Porque seria como se fosse o anjo ir questionar a Deus e de querer brigar com Deus. E como é que fica? Não dá certo. Agora, se ele tiver a orientar, façam isso e sabe que é pecado, ou está a atropelar a doutrina da igreja, aí não. Aí deve mesmo resistir. E não haverá pecado. Glória a Deus nas alturas. Muito bem, que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa, porque temos que terminar. E temos a nossa reunião geral. Muito bem. Espero que essa reunião tenha sido proveitosa mais uma vez para todos vocês e também a mim mesmo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, profeta, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, fiquem todos em paz. Profeta, Amém, amém. não sei quem ia sair. Profeta, posso falar da sala? Amém? Então, Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Morena, pode fechar a sala. amém. Glória a Deus. Todos na paz, fiquem todos na bênção e até já. Vamos então juntar-nos à sala do nosso apóstolo. Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho a dar breves considerações, porque pelo tempo não nos será possível entrarmos para o nosso estudo da palavra, porque, como é sabido, às 20 horas, 20, 30, 20 alguma coisa, teremos a live com o nosso apóstolo. Então, para não ter que acontecer como das vezes passadas, o irmão começava, depois tinha que terminar, porque o apóstolo já estava na sala. Então, glória a Deus, vamos preferir não irmos por essa via, mas sim para, glória a Deus, ser mais prático. Então vamos pela via mais fácil. Glória a Deus. Deixe-me dizer que a vida cristã é uma vida feita de lutas, de aflições, de guerras. A própria vida cristã trata-se de uma guerra prolongada. A própria vida cristã é uma vida de desafios. Assim como Paulo disse que somos transformados de glória em glória, também nós somos levados a desafios, de desafios em desafios. Sim, somos levados de desafios em desafios. Se em uma parte somos transformados de glória em glória, em outra parte somos levados de desafio em desafios. Sim. Glória a Deus nas alturas. Porque para que surja a glória, é necessário muito antes enfrentar um desafio e vencer o mesmo desafio. Se você enfrentar o desafio, conseguir vencer o desafio, conseguir superar o obstáculo, o desafio, então, após isso, ou depois de você superar o desafio, vem a glória. Sim, a glória vem como recompensa da vitória, como recompensa do triunfo, como recompensa de você ter enfrentado o desafio e ter saído vencedor.
Sim, mas se não enfrentar o desafio, ou se não vencer, não tem como receber a glória, ou então a glória se manifestar. E não é possível você vencer se não enfrentar, se não lutar. Não é possível você lutar se não enfrentar. Que significa, como eu disse, que a vida cristã é feita de desafios, de lutas, de oposição, enfim. Quando Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, me estava a dizer que tem que aceitar e enfrentar os desafios. Tem que aceitar as lutas, as guerras, as batalhas. Tem que aceitar, sim, glória a Deus nas alturas, as oposições inimigas. Tem que aceitar, sim, as batalhas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem que aceitar as batalhas que advêm dos inimigos, claro, com permissão de Deus, e você entrar na guerra, enfrentando o inimigo, porque as batalhas que o inimigo levanta são oposições. Eles levantam isso como oposição para ver se você desiste, para ver se você volta para trás, para ver se você desfalece, para ver se você diz, não pode, eu não posso aguentar, não posso suportar isso, e você desistir, né? Mas se você for forte e disser consigo mesmo, eu não desisto por nada, não volto para trás por nada, eu continuo firme, continuarei a buscar o Senhor, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, o que vai acontecer? Você consegue sair vitorioso, você consegue vencer, você consegue romper o obstáculo, a muralha que o inimigo terá levantado contra si. E assim você avança. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós temos que ser pessoas preparadas, prontas para enfrentar tudo que der e vier. E como eu disse que a vida cristã é uma vida de guerra. E a própria guerra é uma guerra prolongada. Ela não termina, sim, aqui com o homem aqui na terra, não. Enquanto o crente estiver aqui na terra, sim. Enquanto o crente estiver aqui na terra, o crente vai enfrentar as lutas, as oposições. O que acontece é que nós conseguimos vencer as batalhas, porque a guerra é constituída de batalhas, é constituída por batalhas. Então, vencemos as batalhas, enfrentamos uma batalha, como eu disse, nós enfrentamos o inimigo, batalhamos contra ele e vencemos. Depois vem mais outra batalha, enfrentamos a batalha e vencemos. Vem outra batalha, enfrentamos, vencemos. Sim, e há aquelas batalhas que você vai vencer, mas que em certa parte vão parecer que você está a ser derrotado. E a maioria das vezes é assim. Você está avançando, está a vencer no espírito, mas no físico, as coisas parecem que você está a perder. Porque no espírito é assim. A guerra espiritual é assim, você perde no físico, vence no espírito, mas a princípio no físico você perde. Você está a vencer no espírito, mas no físico você está a perder. Por isso é aquilo que se diz que é perder para ganhar. Por isso Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, ao Evangelho, vai ganhá-la. Tá bem? A vida cristã é assim. É uma vida oposta à vida terrena, à vida desta vida. Tá bem? A vida da religião. A vida da religião e a vida terrena também é ganhar esta vida, querer ganhar esta vida, nesta vida. Só que por conta disso, eles se esquecem do mais importante, que é a vida espiritual. E eles perdem a vida espiritual. Porque querem ganhar a vida e nesta vida perdem a vida espiritual. Mas aquele que nesta vida perder a sua vida, e por amor, não só porque perdeu ou quer perder a sua vida ou por outras coisas, não, mas por amor a Jesus e a sua palavra ou ao seu Evangelho, então esse vai ganhar a sua vida. Que significa tem que estar disposto para tudo. Se no físico tiver a perder, avance do espírito, porque aquilo que você está tendo, que é perda no físico, se você não está perdendo o espírito, então é questão de tempo. É simplesmente dizer que
uma leve, como disse Paulo, uma leve e momentânea tribulação, aflição, que depois vai produzir em nós, em você, um peso muito excelente da glória eterna de Deus. Tá vendo? Que na glória eterna, que é no céu de glória, você vai receber uma glória bem maior, como recompensa das perdas que você foi tendo aqui na terra. Mas antes mesmo de partir para a eternidade, Deus, sendo Deus fiel e Deus bom, vai conceder recompensas aqui mesmo nesta vida, com muitas aflições, mas ainda assim haverá sempre momentos de consolo. Tanta aflição, momentos de consolo. Agora, se aprover a Deus que a sua vida seja somente da tribulação e tribulação, como Deus já de antemão me tinha mostrado que a minha vida seria uma vida de muita aflição, e eu tenho vivido isso. Eu não sei praticamente o que é, tá bem? Aquela paz, ou aquela... Não é que não tenho assim paz, não sei o que não. Mas estou dizendo aquela alegria como tal. Por isso muitos pensam que eu sou nervoso, que eu sou mau, digamos assim. Que esse pastor é mau. Não. Tá bem? Eu não tenho razão de eu ficar aí a me alegrar. Eu disse, não. Eu vou me alegrar na carne. Não, que não significa que eu não sorrio ou coisa do gênero. Não, não é isso. Mas mesmo quando eu sorrio, tudo de forma controlada. Porque aquele sorrir, aqueles que ficam a sorrir, a rir, mas tudo que é na carne, tá vendo? E muito mais. Mas eu, falando a verdade, sou um homem de espírito amargurado. Por isso, por causa disso, sabendo que as minhas guerras são muito intensivas, então prefiro andar mais no espírito controladamente e não me meter assim, tá vendo? Porque eu sei que aí depois o diabo vai querer usar alguém para depois tentar provocar-me e assim fazer-me sair do espírito e coisas do gênero. Então, para evitar isso, prefiro ficar no meu cantinho e assim vamos numa boa, como está escrito, como disse o Senhor Deus vivo, que quem se mostrar piedoso, misericordioso, também serei misericordioso para com ele, mas quem se mostrar ímpio, averso, então serei indomável para com ele. Sim, diz isso o Senhor Deus vivo. Então, a minha vida também tem sido mais ou menos assim. Tá bem? Se tivermos aí, vamos lá, não há nenhum problema, estamos aí e tal. Mas agora, se a pessoa tivesse a mostrar já averso, nesse caso, se mostrasse que é já um ímpio pecador, que quer só tentar complicar a minha vida, não, eu já não vou na conversa. Então, como sei que por vezes a questão humana é mesmo assim, prefiro abdicar de certas coisas, prefiro, nesse caso, como muitos dizem, prefiro reservar-me, sim. E quando eu mais ou menos lido com alguém, noto que estamos indo aí, talvez aí posso ir abrindo-me aos poucos, e mostrando, e também se calhar a pessoa quer também que eu lhe ajude, e assim vamos. Glória a Deus nas alturas. Mas que é uma vida de guerra, é uma vida de aflição. E Deus já me tinha mostrado muito tempo, quando ainda eu era menino. Na altura eu era pai de diácono, porque naquela altura nós chamávamos de diáconos. No princípio não se falava obreiro, se dizia diácono. Eu era ainda diácono, se mora não me atrasou, porque para além de diácono havia também presbíteros, não é? Os presbíteros como hoje os parapastores, os pastores auxiliares. É claro que aquilo tudo, os conceitos davam um pouquinho assim deturpados, mas por causa de alguma influência que estava vindo lá da Maná, da Pentecostal, enfim. Mas depois, quando o homem de Deus percebeu que não é aquilo que que aqueles indivíduos tentavam falar, então retirou-se essa questão de diácono, mudou-se para obreiro, e de presbítero também retirou-se, ficou pastor auxiliar. Depois mudamos, pastor auxiliar também não faz sentido, então é melhor para pastor ou para pastores. Sim, glória a Deus. Então, assim, aspirante a pastores, louvado seja o nome do Senhor. Eu naquela altura acho que era ainda diácono, que hoje seria obreiro, não é? E Deus me havia mostrado que a minha vida seria uma vida de aflição. Eu tive visão na qual eu vi Jeremias, muitas chibatadas, muitos chicotes. Jeremias, a vida dele foi do começo até o fim, a aflição. Jeremias não soube o que era
ter aquela tranquilidade como os outros têm, nada. A diferença é que aquele que tem Deus, ele tem paz dentro dele, mas mesmo assim tem aflição. E é um momento que aquela paz até é coberta de muita dor, por causa da dor na alma, dor no corpo. Como disse Paulo, aflição, dor e tristeza por dentro e dor por fora. Sim, por causa de muita aflição. E além disso, Deus também me tinha mostrado Paulo também. Paulo na cadeia, muita aflição, muita perturbação. E hoje eu vivo isso. Minha vida é uma vida de aflição em aflição, de dor em dor, de opressão em opressão, muitas lutas. Só que, graças a Deus, Deus me deu uma capacidade incrível, uma capacidade muito incrível, uma paciência e longanimidade. Sempre tem um ânimo. Longanimidade é uma virtude que é rara, porque geralmente as pessoas, quando estão passando muitas aflições, aflição passa ano, aflição vem passando, vem ano passado, essa aflição, sempre da aflição, as pessoas ficam desanimadas, perdem o ânimo. Mas eu sempre de bom ânimo, sempre de bom ânimo. Aflição em cima da aflição, dor em cima de dores, que até para o fraco de coração chega ao ponto de se questionar se Deus é mesmo comigo ou não. Como é que pode? Mas será que Deus é mesmo comigo? Será que não estou já rejeitado? Será que não estou, não sei o que? Será que alguma coisa está errada? Ou então, o que é? Uns até chegam a ponto de questionar, mas será que estou no lugar certo? Uns, não, se calhar eu estou mal, ou alguma coisa, procure sempre alguma coisa. E o diabo se aproveita também daquilo e começa a vir dizer, vai me falar assim, e é por causa disso, por causa daquilo. E não vai te dizer que aquilo que é verdadeiro. Aliás, ele não fala a verdade, ele sempre fala mentira para tirar partido, não é? Tá vendo? Mas, graças a Deus, Deus me deu uma capacidade, me deu uma paciência e também a longanimidade, essas virtudes. Sou paciente, sou longânimo e, glória a Deus, em meias aflições, muitas aflições, dores, tribulações. Ainda assim, posso estar triste, posso estar aflito, mas depois vem sempre ânimo para continuar. Sim. Posso estar abatido, mas o ânimo sempre vem. Glória a Deus nas alturas. Isso é o que faz toda a diferença. Eu sei que mostra que Deus é conosco. Porque quem não tem Deus, a aflição vai surpreender, ele fica abatido, já não consegue se levantar. Não consegue. Pode aparentemente mostrar no físico, está tudo bem, mas lá por dentro não consegue. Depois, aquilo vai se manifestando com o passar dos dias. Ou só no passar dos dias vai se perceber que o homem já desfaleceu, que o homem já desistiu, que o homem já não é o mesmo. Mas se a pessoa for a mesma, pode estar abatida, mas é questão também de dias ou de tempo, se calhar de horas. Mas vai se sentir renovado e vai prosseguir, a luta continua. Por isso, quando eu sempre digo a luta continua, muitos não têm percebido. Tá por que eu falo só à toa? Eu falo, a luta continua. Sim, é luta. Sim, é. Você não imagine o que eu passo, você não imagine o ódio, irmãs. Nem imagine o ódio do diabo. Só que até um certo período de tempo que esse ódio já tinha desaparecido assim no físico, era mais só no espírito. Mas agora sinto que novamente voltou no físico. Tá vendo? Sinto que novamente esse ódio está no físico. No físico. Sabe, pessoas... como eu estava a falar com um parapastor que me estava a acompanhar, eu saía da igreja para ir até a paragem para apanhar táxi. E eu estava praticamente aí como o último pastor, né, porque os demais tinham saído. E ele resolveu acompanhar-me. Então estávamos aí a falar e tal. Mas antes disso, em frente à igreja, sei que íamos saindo, apareceu um senhor, um vizinho mesmo da mais, de repente, um vizinho, o senhor assim, tipo, alguém que, como se diz na gíria popular, que não bate bem, tipo um louco, mas não é porque louco não, mas ele ia falar, esse cota que está no quê? Cota, para vocês que não entendem, quer dizer, é a mesma coisa dizer esse mais velho, esse mano, é que está no quê? Nessa imagem, aquelas placas
placa entre aspas, né? Como é que se diz? É o nome próprio que se chama, né? Onde está o que é os anúncios lá do que é do... Aquilo é lona praticamente, mas tem o que é, né? Onde está o que é do quinta-feira, anúncio do discurso da quinta-feira, o horário, isso tudo, e está lá a minha imagem. Está lá a minha imagem, mano. E ele disse, quando ele me viu, disse, eu não sei de onde ele saiu, estava vivo lá e tal, mas vive mesmo naquele bairro. Chegou de repente e começou a falar, essa conta que está no quê? Assim, um panfleto que está aqui colado aí, tem aí que é um quadro feito de madeira, assim, e pronto, o panfleto está mesmo lá. Assim, é uma espécie de uma lona. Aquilo é praticamente uma lona, assim. Aquilo é uma lona, até não é panfleto. Panfleto que se cola assim nas paredes. Aquilo é mesmo uma lona que está aí, assim. E essa conta que está aí nesse quadro, essa conta que está aí. É que está aí. Aí ele começou a falar, Cota, eu estou aqui na tua igreja, eu sou guarda aqui da tua igreja. Eu sou o guarda, mas ele não é o guarda. Eu, como não conhecia ele, eu parei e fiquei assim, olhar. De repente, o semblante dele mudou, estava já chateado, ficou já nervoso. Começou já, parece alguém que estava já, assim que eu vi, pronto. Primeiro chegou e saudou. Paz do Senhor, Pai do Senhor. Eu respondo, Pai do Senhor, estava com o rapaz. E a conta. Não sei o quê. Esse conta é que está aí. É que está aí no quê? É que dessa imagem que está aí. É desse conta. Mas estou a dizer que eu sou guarda da tua igreja. Ouviu? Sou guarda da tua igreja. Aqui, todos os feiticeiros que passaram por aqui, falam comigo. Todos os bandidos, todos os gatunos, falam comigo. Todos não sei o quê, falam comigo. Mas ficou, o semblante dele já mudou, estava já chateado, indignado, estava já, parece, como nós falamos, né, que manifestou demônio, né? Ou que ficou tomado já de demônios. Só que eu parei e fiquei só assim, olhar para ele e perguntei ao rapaz, ele vive aqui? E o rapaz disse, sim, vive aqui. Ele é um indivíduo, já tem historial de ter matado 2 mulheres que viviam com ele, ou aquela uma coisa desse e tal. E eu disse, mesmo assim anda solta, não lhe prende nem nada. Pronto. Fala comigo. Eu não sei o que, não sei mais. O indivíduo chateado, só que eu fiquei também calado, só olhar para ele, ele falar sozinho. Em plena rua, ela gesticular. Parece alguém que ficou louco. E eu vi, pronto, Satanás está chateado, porque na hora que eu queria já me retirar, não é? Vi, o diabo está louco. Para não falar manifestação que eu vi ontem, para não falar das coisas, não só ontem, muito antes, para não falar, fui ao monte anteontem. Enquanto eu orava, de repente apareceu uma cobra, a cobra ficou parada à minha frente. Você viu cobra? Aquele até não é cobra, aquele é um bruxo, aquele lá, não sei lá, um demônio. Porque cobra natural também não faria isso. Embora quando a presença de Deus está lá, até a própria cobra também fica com medo, não é? Mas aquilo é muito mais do que uma cobra, porque se fosse cobra natural, a maneira também como aquela fugiu, não fugiria daquela maneira. Eu conheço como é que aquilo é. Enquanto eu estava de joelho a orar, de repente, comecei a ter uma visão. Na visão, eu estava até uma visão de alguns segundos, alguma coisa dessa. E quando eu levanto a cabeça, porque depois comecei a sentir que a cabeça vai ficar pesada, eu levanto a cabeça, que de repente assusto, levanto a cabeça, estou a ver se cobra a minha frente. Aí quando ela deu conta, mas estava afastada alguns metros, né? Acho que se embora da matriação a uns 5 ou 6 metros, uma coisa desse. De repente ela se põe em alta velocidade, entrou no mato, quer dizer, aquilo é incrível, uma cobra normal. É difícil ter uma velocidade como aquela. Só vi barulho e entrou na mata. E ela estava mesmo parada à minha freguesa, na direção onde eu havia posto a cabeça. E eu sabia que aquilo significava alguma coisa. Para não falar das guerras que já haviam se fazendo sentir. As guerras já existem há bastante tempo, mas que passado esses 2 meses que passaram, as guerras têm sido muito intensivas.
Por isso até já as manifestações no físico, você nem imagina. Tá bem? Para não falar, pessoas a serem usadas, falarem coisas. Coisas que não têm nada a ver. E os gajos, perdoe-me lá por usar essa expressão de gajos, os gajos, os diabos bruxos, estão mesmo aguçados a todo custo. Temos que ver se esse indivíduo, pelo menos, quer. Ele sabe mesmo que eu sou alguém de ânimo de longo e tenho um coração de leão. Eu falar de um coração de leão, como aliás estive a falar com alguém de tudo quanto eu tenho passado, já passei, e ele disse, isso que você está me falando, e eu disse, isso que eu estou te falando só bota no oceano. E ele ficou assustado, a pessoa ficou assustada, é um pastor, ficou assustado. E ele disse, isso que você está me falando, isso são coisas insuportáveis. Isso tem que ser alguém que tem coração mesmo, que pronto, coração mesmo de leão, coração não sei o que, senão, de qualquer modo, isso aqui, a pessoa desfalece, já desfaleceu, já, enfim. Ele disse, para você ver. Eu disse só que eu não sou aquele que fica a ser desbocar, fica a falar. E não só a própria, o tempo também, a própria experiência, o próprio crescimento espiritual. Então, faz-me também ganhar uma certa endurance espiritual, maturidade, e assim eu avanço. Sim, mas que são lutas, são guerras. E a própria pessoa também, e ela própria também, pasmo também por tudo quanto ele também está a ouvir. Tá bem? Ele está a ouvir, mas ele próprio também está duvidando. Não é possível, não é possível, isso não é possível. Talvez você está a ouvir algo que estão a falar acerca de alguém, mas a própria pessoa diz, não é possível, isso não é possível, não é possível. Mas não, isso não é possível. Não é que está dizendo não é possível, que ele esteja a duvidar da pessoa, não, mas está a duvidar daquilo que a pessoa está a ouvir, está a dizer, não é possível. Tá bem? Mas que é investida de Satanás, ódio, fúria, indignação. E quando eles querem usar, eles usam todos os meios possíveis que eles têm, ou que eles acharem à sua frente, que eles acharem que dá para usar. Mas nós também temos o lema, a luta continua e a vitória é nossa em Cristo Jesus. Portanto, se está escrito também, digo, fraco eu sou forte. Sim, se é o fraco, Deus manda dizer, para o mesmo dizer que ele é forte. Agora, você que já é forte, claro que nós não somos fortes por nós mesmos. Quem nos faz? Nós somos fortes por aquele que nos faz fortes, Jesus Cristo de Nazaré. Porque por si mesmo o homem não é forte. Tá bem? Então, não há motivos de desistir, não há motivo de olhar para trás de nada. Eu tenho falado, eu prefiro que morrer do que desistir, do que voltar para trás. Sim, se o diabo quer que eu pague, que eu desfaleça, nunca isso vai acontecer. Aliás, o tempo disso acontecer já passou. Agora ele levanta a guerra, lutas, que é meio para ver se a pessoa para no espírito, né? Para ver se a pessoa para de fazer aquilo que a pessoa está a fazer, ou então, para ver se a pessoa reduz a velocidade, para ver se a pessoa perde o ânimo, porque isso a pessoa vai perder o ânimo, a atitude, a coragem. Então acabou, é já praticamente um morto. Um crente sem coragem, um crente sem coragem é um crente covarde, é um crente tímido. Tá vendo? E eles sabem que eu sou alguém destemido. Eu não falo, não vivo assim falando, não sei o que mais. Os bruxos do mundo sabem que esse homem é destemido, que ele não tem medo, não tem receio, não tem que de ninguém. Tá vendo? Aliás, essa minha forma e atitude é já de muito cedo. Tá vendo? Quando eu ainda era, nem pastor se era naquele que, como eu disse, chamavam de presbítero, era presbítero em 2009. 2008, porque 2009 que eu fui consagrado a pastor. 2009 pastor, 2019 fiz 10 anos, 2023, se caso assim, este ano fiz 14 anos de pastor. Em 2008 eu era para pastor, mais ou menos se fosse hoje. Sim. Era para pastor. E já naquela altura, eu já, muito antes de ser pastor, né, como obreiro, quando colocava no coração, eu dizia, vou ao monte.
Eu falava ao rapaz que era também meu amigo, que depois se tornou o segundo homem, chamado Joaquim. Eu disse, oh, vamos monte. Ele também disse, não, vamos, nós vamos embora. 18 horas estamos aí, estamos a voltar lá bastante. 20, 21 horas estamos a voltar, 22. Lá nos matos, quem é de Luanda, não sei se aqui é alguém que é de Luanda, lá naqueles aterros sanitários, hoje já está lá cheio de casa e muito mais, mas antes não havia casa, só havia lá cemitério, tá vendo? E havia vezes eu olhava, eu vou ao monte e vou lá dormir, ou só vou voltar no domingo, pegávamos que tendas todas arrebentadas, aquilo até não é tendas, alguma coisa para quê? Em lençóis, expunhamos a andar. Eu lembro como se fosse, ficamos de sexta até domingo, voltamos domingo, de manhã cedo, porque tínhamos que nos preparar para ir à reunião. Tá vendo? E quando eu estou sentindo inquietação, não, vou para o monte, eu ia para o monte. Tá vendo? Quando já estava como presbítero, nesse caso hoje para pastor, eu que lá para as 20, lá para 18 horas, 19 horas, eu vou ao monte, vou lá passar a noite, só volto amanhã. Foi num sábado e fui. Quando, claro, apareceram aqueles polícias que me deram 5 tiros, mas que nenhum tiro me atingiu. Por isso até as pessoas perguntam, mas como é que pode o homem dispararam-lhe 5 tiros a queima-roupa, mas nenhum lhe atingiu, mas lançaram uma garrafa, a garrafa atingiu-lhe e feriu-lhe feriu-lhe os lábios, enfim, isso tudo. Mas as pessoas não sabem, não podem entender como é que Deus age na vida das pessoas. Assim como eu havia falado uma vez que pessoas é só um exemplo, né? Quer dizer, embora são coisas diferentes, mas um exemplo, pessoas que caem, podem cair do avião, até no chão. Há relatos assim. Tá vendo? Cai, mas está a sobreviver. Como um indivíduo que aqui mesmo em Angola caiu de avião, todos morreram, ele sobreviveu, ele disseram, aquele é homem-fogo. É filho do fogo aquele, que significa, não morre. Cai de avião, faz acidente ou até de carro, alguma coisa, mas está sempre vivo. Mas vai chegar um dia que até de bicicleta ou até alguma coisa, boca, tropeçou, morreu, todo mundo não pode. Mas como é que esse homem, não sei o que é mais ou menos isso, tá vendo? Mas por quê? Porque o espiritual já é que entrou em ação, tá vendo? Ou então Deus cedeu, como eu dizia a alguém, não sei se hoje ou quando, que há coisas que acontecem até aos ímpios. Se o ímpio, Deus não liberar, o bruxo, o demônio pode tentar matá-lo, não vai conseguir. Mas quando Deus libera, o bruxo vai lá, de repente encontra facilidade. Aquela oposição que ele encontrava já não vai encontrar. E vai matá-lo. Pá! Assim também acontece na vida do crente. Quando Deus não quer que o crente seja tocado, os bruxos podem tentar, podem atacar, podem fazer, não vão conseguir. Mas quando Deus libera, uma coisa simples, como aquela garrafa foi lançada, até não foi lançada para mim. Foi lançada para um outro rapaz que foi lá e estava fazendo confusão. Tá bem? Mas como aquilo já estava feito no mundo do espírito, então aquilo atingiu-me. Eu distraído, a pessoa só ouviu barulho. Quando eu tentei lá acudir o rapaz que estava a lutar, eu tentei falar, tentar puxar, não estava conseguindo falar. Quando volto, porque estava tudo escuro e não havia iluminação, eu entro para dentro, porque havia somente luz de velas dentro do templo. Achei, estou a ver assim sangue. Todo mundo, quando viu, todo mundo assustou. Oh, Ferreirão, pastor. As pessoas começaram a dizer, não, mas não pode. Uns começaram a dizer, não, ele se pecou, assim se prostituiu, mas não sabe nada. Se prostituiu. Não sabe nada. Glória a Deus. São guerras, são batalhas. O bem que as coisas antes de acontecer, sempre Deus me mostra. Tá vendo? E quando estava para acontecer, antes de acontecer, eu já havia tido uma visão que uma vez contei aqui, se calhar alguém não esteve. Na mesma semana tive uma visão na qual eu vi Satanás se apresentou nas regiões celestiais, como hoje Deus já não me permite entrar lá no céu, porque lá na cidade santa, já Nova Jerusalém, não entra mais cananita, nem cão, nem feiticeiro, nem coisa do gênero, nem nada que contamine. Assim,
Então ele aparece nas regiões celestiais e começa a pedir a alguém que ele quer peneirar, que ele quer, que deseja peneirar. E ele começou a dizer: oh Deus, permite-me que eu mate o teu servo, porque está escrito. Sim. Ele citou a passagem bíblica que diz que importa que alguém morra para que toda a nação não pereça. Só que havia um silêncio. Glória a Deus, amém. Vamos já terminar. Só que havia um silêncio. Depois ele percebeu que Deus não estava a responder. Então ele disse: tá bom, já que é assim que tu não queres que eu mate teu servo, permite-me que eu mate o filho dele. O filho do que? O servo, ou o discípulo do teu servo. Só que eu não vi se Deus respondeu, mas só sei que eu percebi que Deus tinha liberado, porque ele saiu de lá na alta visão. Quando assustei, eu estava de pé, tipo, a ver ele a pedir. Quando assustei, vi sangue no chão. Quando assustei, me deparei, estava num centro médico. Quer dizer, assim como eu vi, aconteceu. Vi na semana seguinte, aquilo aconteceu. Tá bem? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. A luta continua. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.